A Dança dos Ossos, de Bernardo Guimarães, voz Iba Mendes. Capítulo 1. A noite límpida e calma tinha sucedido a uma tarde de pavorosa tormenta. Nas profundas e vastas florestas que bordam as margens do Parnaíba, nos limites entre as províncias de Minas e de Goiás. Eu viajava por esses lugares e acabava de chegar ao porto, ou recebedoria, que há entre as duas províncias. Antes de entrar na mata, a tempestade tinha me surpreendido nas vastas e risonhas campinas que se estende até a pequena cidade de Catalão, donde eu havia partido. Seriam 9 a 10 horas da noite. Junto a um fogo aceso defronte da porta da pequena casa da recebedoria, estava eu com mais algumas pessoas, aquecendo os membros resfriados pelo terrível banho que a meu pesar tomara. A alguns passos de nós se desdobrava o largo veio do rio, refletindo em uma chispa retorcida, como uma serpente de fogo, o clarão avermelhado da fogueira. Por trás de nós estavam os cercados e as casinhas dos poucos habitantes desse lugar, e por trás dessas casinhas estendiam-se as florestas sem fim. No meio do silêncio geral e profundo, sobressaía o rugido monótono de uma cachoeira próxima, que ora estrugia como se estivesse a alguns passos de distância, ora quase se esvaecia em abafados murmúrios, conforme o correr da viração. No sertão, ao cair da noite, todos tratam de dormir com os passarinhos. As trevas e o silêncio são sagrados ao sono, que é o silêncio da alma. Só o homem nas grandes cidades, o tigre na floresta, o mocho nas ruínas, as estrelas no céu e o gênio na solidão do gabinete costumam velar nessas horas que a natureza consagra ao repouso. Entretanto, eu e meus companheiros, sem pertencermos a nenhuma dessas classes, por uma exceção de regra, estávamos acordados a essas horas. Meus companheiros eram bons e robustos caboclos, dessa raça semi-selvática e nômade, de origem dúbia entre o indígena e o africano, que vagueia pelas infindas florestas que correm ao longo do Parnaíba e cujos nomes, de certo, não se acham escritos nos assentos das freguesias e nem figuram nas estatísticas que dão ao império não sei quantos milhões de habitantes. O mais velho deles, de nome Cirino, era o mestre da barca que dava passagem aos viandantes. De bom grado eu o compararia a Caronte, barqueiro do Averno, se as ondas turbulentas e ruidosas do Parnaíba, que vão quebrando o silêncio dessas risonhas solidões, cobertas da mais vigorosa e luxuriante vegetação, pudessem ser comparadas às águas silenciosas e letárgicas do Aqueronte. Meu amo, de certo, saiu hoje muito tarde da cidade? Perguntou-me ele. Não, era apenas meio-dia. O que me atrasou foi o aguaceiro, que me pilhou em caminho. A chuva era tanta e tão forte o vento que meu cavalo quase não podia andar. Se não fosse isso, ao pôr do sol eu estava aqui. Então, quando entrou na mata já era noite? Oh, se era! Já tinha anoitecido havia mais de uma hora. E vós me não viu aí no caminho nada que o incomodasse? Nada, Cirino, a não ser às vezes o mau caminho e o frio, pois eu vinha ensopado da cabeça até os pés. Deveras, não viu nada, nada? É o primeiro, pois hoje que dia é? Hoje é sábado. Sábado, que me disse, e eu na mente que hoje era sexta-feira. Ó, senhorinha, eu tinha precisão de ir hoje ao campo, buscar umas linhas que encomendei para meus anzóis, e não fui porque esta minha gentinha de casa me disse que hoje era sexta-feira, e hoje com esta chuva era dia de pegar muito peixe. Ó, senhorinha, gritou o velho com mais força. A esse grito apareceu, saindo de um casebre vizinho,
uma menina de 8 a 10 anos, fusca e bronzeada, quase nua, bocejando e esfregando os olhos, mas que mostrava ser uma criaturinha esperta e viva como uma capivara. Então, senhorinha, como é que tu vais me dizer que hoje era sexta-feira? Ah, cachorrinha, deixa-te estar, que amanhã tu me pagas. Então hoje que dia é? Eu também não sei, papai. Foi a mamãe que me mandou que falasse que hoje era sexta. É o que tua mãe sabe te ensinar, é a mentir. Deixa, que vocês outra vez não me enganam mais. Sai daqui, vai-te embora dormir, velhaquinha. Depois que a menina assim enxotada se retirou, lançando um olhar cobiçoso sobre umas espigas de milho verde que os caboclos estavam a assar, o velho continuou: vejo o que são artes de mulher. A minha velha é muito ciumenta e inventa todos os modos de não me deixar um passo fora daqui. Agora não me resta um só anzol com linha, o último lá se foi esta noite na boca de um dourado, e por culpa dessa gente não tenho maneiras de matar um peixe para meu amo almoçar amanhã. Não te dê isso cuidado, Cirino, mas conta-me que te importava que hoje fosse sexta ou sábado para ires ao campo buscar as tuas linhas? O que, meu amo? Eu atravessar o caminho dessa mata em dia de sexta-feira? É mais fácil eu descer por esse rio abaixo em uma canoa sem remo. Não era à toa que eu estava perguntando se não lhe aconteceu nada no caminho. Mas que há nesse caminho? Conta-me, eu não vi nada. E nem podia ver. O que lhe valeu foi não ser hoje sexta-feira, senão havia de ver como eu vi. Mas vê o que, Cirino? Vós-me não viu, daqui a obra de 3/4 de légua, à mão direita de quem vem, um meio claro na beirada do caminho e uma cova meio aberta com uma cruz de pau? Não reparei, mas sei que há por aí uma sepultura de que se contam muitas histórias. Pois muito bem, aí nessa cova é que foi enterrado o defunto Joaquim Paulista, mas é a alma dele só que mora aí. O corpo mesmo, esse anda espatifado aí por essas matas, que ninguém mais sabe dele. Ora, valha-te Deus, Cirino, não te posso entender. Até aqui eu acreditava que quando se morre, o corpo vai para a sepultura e a alma para o céu ou para o inferno, conforme as suas boas ou más obras. Mas com o teu defunto, vejo agora pela primeira vez que se trocaram os papéis, a alma fica enterrada e o corpo vai passear. Vós-me não quer acreditar, pois é coisa sabida aqui em toda esta redondeza, que os ossos de Joaquim Paulista não estão dentro desta cova e que só vão lá nas sextas-feiras para assombrar os viventes, e desgraçado daquele que passar aí a noite de sexta-feira. Que acontece? Acontece o que já me aconteceu, como lhe vou contar. Capítulo 2. Um dia, há de haver coisa de 10 anos, eu tinha ido ao campo à casa de um meu compadre, que mora daqui a 3 léguas. Era uma sexta-feira, ainda me lembro como se fosse hoje. Quando montei no meu burro para vir-me embora, já o sol estava baixinho. Quando cheguei na mata, já estava escuro. Fazia um luar manhoso que ainda atrapalhava mais a vista da gente. Já eu ia entrando na mata, quando me lembrei que era sexta-feira, meu coração deu uma pancada e a modo que estava me pedindo que não fosse para adiante. Mas fiquei com vergonha de voltar, pois um homem já de idade como eu, que desde criança estou acostumado a varar por esses matos a toda hora do dia ou da noite, e de agora ter medo? De quê? Encomendei-me de todo o coração a Nossa Senhora da Abadia, tomei um bom trago na guampa que trazia sortida na garupa, joguei uma máscara de fumo na boca e toquei o burro para adiante. Fui andando, mas sempre cismado. Todas as histórias que eu tinha ouvido contar da cova de Joaquim Paulista estavam se me representando na ideia, e ainda por meus pecados, o diabo do burro não sei o que tinha nas tripas, que estava a refugar e a passarinhar numa toada. Mas a poder de esporas sempre vim varando.
à proporção que ia chegando perto do lugar onde está a sepultura, meu coração ia ficando pequenino. Tomei mais um trago, rezei o creio em Deus Padre e toquei para adiante. No momento mesmo em que eu ia passar pela sepultura, que eu queria passar de galope e voando se fosse possível, aí é que o diabo do burro dos meus pecados empaca de uma vez, que não houve força de esporas que eu o fizesse mover. Largar no meio do caminho o burro com sela e tudo, e correr para casa, mas não tive tempo. O que eu vi, talvez vosmecê não acredite, mas eu vi, como estou vendo este fogo, vi com estes olhos que a terra há de comer, como comeu os do pobre Joaquim Paulista, mas os deles não foi para a terra que comeu, coitado, foram para os urubus e os bichos do mato. Desta feita acabei de acreditar que ninguém morre de medo. Se morresse eu lá estaria até hoje fazendo companhia ao Joaquim Paulista. Cruz, Ave Maria. Aqui o velho fincou os cotovelos nos joelhos, escondeu a cabeça entre as mãos e pareceu-me que resmungou uma Ave Maria. Depois acendeu o cachimbo e continuou. Vosmecê se reparasse, havia de ver que aí o mato faz uma pequena aberta da banda, em que está a sepultura do Joaquim Paulista. A lua batia de chapa na areia branca do meio da estrada, enquanto eu estou esporeando com toda a força a barriga do burro, salta lá no meio do caminho uma cambada de ossinhos brancos, pulando, esbarrando uns nos outros e estalando numa toada certa, como gente que está dançando ao toque de viola. Depois, de todos os lados, vieram vindo outros ossos maiores, saltando e dançando da mesma maneira. Por fim de contas, veio vindo lá de dentro da sepultura uma caveira branca como papel e com os olhos de fogo, e dando pulos como sapo, foi-se chegando para o meio da roda. Daí começaram aqueles ossos todos a dançar em roda da caveira, que estava quieta no meio, dando de vez em quando pulos no ar e caindo no mesmo lugar, enquanto os ossos giravam num corrupio, estalando uns nos outros, como o fogo da queimada quando pega forte no sapezal. Eu bem queria fugir, mas não podia. Meu corpo estava como estátua, meus olhos estavam pregados naquela dança dos ossos, como o sapo quando enxerga a cobra. Meu cabelo, enroscado como vosmecê está vendo, ficou em pé como espetos. Daí a pouco os ossinhos mais miúdos, dançando sempre e batendo uns nos outros, foram se ajuntando e formando 2 pés de defunto. Estes pés não ficam quietos não, e começam a sapatear com os outros ossos numa roda viva. Agora são os ossos das canelas que lá vêm saltando atrás dos pés, e de um pulo, trás, se encaixaram em cima dos pés. Daí a um nada vêm os ossos das coxas, dançando em roda das canelas, até que também de um pulo foram se encaixar direitinho nas juntas dos joelhos. Toca agora as 2 pernas que já estão prontas a dançar com os outros ossos. Os ossos dos quadris, as costelas, os braços, todos esses ossos que ainda agora saltavam espalhados no caminho, a dançar, foram pouco a pouco se ajuntando e embutindo uns nos outros, até que o esqueleto se apresentou inteiro, faltando só a cabeça. Pensei que nada mais teria que ver, mas ainda me faltava o mais feio. O esqueleto pega na caveira e começa a fazê-la rolar pela estrada e a fazer 1000 artes e piruetas. Depois entra a jogar a peteca com ela e a atirá-las pelos ares mais alto, até o ponto de fazê-la sumir-se lá pelas nuvens. A caveira gemia zunindo pelos ares e vinha estalar nos ossos da mão do esqueleto como uma espoleta que rebenta. Afinal, o esqueleto escanchou as pernas e os braços, tomando toda a largura do caminho, e esporou a cabeça, que veio cair direito no meio dos ombros, como uma cabaça oca que se rebenta em uma pedra, e olhando para mim com os olhos de fogo. Ah, meu amo, eu não sei o que era feito de mim. Eu estava sem fôlego, com a boca aberta, querendo gritar e sem poder, com os cabelos espetados. Meu coração não batia.
meus olhos não pestanejavam, o meu burro mesmo estava a tremer e encolhia-se todo, como quem queria sumir-se debaixo da terra. Oh, se eu pudesse fugir naquela hora, eu fugia ainda que tivesse de entrar pela goela de um sucuri adentro. Mas ainda não contei tudo. O maldito esqueleto do inferno, Deus me perdoe, não tendo mais nenhum ossinho com quem dançar, assentou de divertir-se comigo, que ali estava sem pingo de sangue e mais morto do que vivo, e começa a dançar defronte de mim, como essas figurinhas de papelão que as crianças com uma cordinha fazem dar de mão e de pernas. Vai-se chegando cada vez mais para perto, dá 3 voltas em roda de mim, dançando e estalando as ossadas, e por fim de contas, de um pulo, encaixa-se na minha garupa. Eu não vi mais nada depois, fiquei atordoado. Pareceu-me que o burro saiu comigo e com o maldito fantasma, zunindo pelos ares, e nos arrebatava por cima das mais altas árvores. Valha-me Nossa Senhora da Abadia e todos os santos da corte celeste, gritava eu dentro do coração, porque a boca essa nem podia piar. Era à toa, desacossoei, e pensando que ia por esses ares nas unhas de Satanás, esperava a cada instante e estourar nos infernos. Meus olhos se cobriam de uma nuvem de fogo, minha cabeça começou a andar à roda e não sei mais o que foi feito de mim. Quando dei acordo de mim foi no outro dia, na minha cama, a sol alto. Quando a minha velha de manhã cedo foi abrir a porta, me encontrou no terreiro, estendido no chão, desacordado, e o burro selado perto de mim. A porteira da manga estava fechada. Como é que este burro pôde entrar comigo para dentro, é que não sei. Portanto, ninguém me tira da cabeça que o burro veio comigo pelos ares. Acordei com o corpo todo moído e com os miolos pesando como se fosse de chumbo, e sempre com aquele maldito estalar de ossos nos ouvidos que me perseguiu por mais de um mês. Mandei dizer 2 missas pela alma de Joaquim Paulista e jurei que nunca mais havia de pôr meus pés fora de casa em dia de sexta-feira. Capítulo 3. O velho barqueiro contava esta tremenda história de modo mais tosco, porém muito mais vivo do que eu acabo de escrevê-la, e acompanhava a narração de uma gesticulação selvática e expressiva e de sons imitativos que não podem ser representados por sinais escritos. A hora avançada, o silêncio e solidão daqueles sítios, teatro desses assombrosos acontecimentos, contribuíram também grandemente para torná-los quase visíveis e palpáveis. Os caboclos, de boca aberta, o escutavam com os olhos e ouvidos transidos de pavor, e de vez em quando, estremecendo, olhavam em derredor pela mata, como que receando ver surgir o temível esqueleto a empolgar e levar pelos ares alguns deles. Com efeito, Cirino, disse-lhe eu, foste vítima da mais pavorosa assombração de que há exemplo desde que andam por este mundo as almas do outro. Mas quem sabe se não foi a força do medo que te fez ver tudo isso? Além disso, tinhas ido muitas vezes à guampa e talvez ficasse com a vista turva e a cabeça um tanto desarranjada. Mas, meu amo, não era a primeira vez que eu tomava o meu gole, nem que andava de noite por esses matos. Como é que nunca vi ossos de gente dançando no meio do caminho? Os teus miolos é que estavam dançando, Cirino. Disso estou eu certo. Tua imaginação, exaltada a um tempo pelo medo e pelos repetidos beijos que davas na tua guampa, é que te fez ir voando pelos ares nas garras de Satanás. Escuta, vou te explicar como tudo isso te aconteceu muito naturalmente. Como tu mesmo disseste, entraste na mata com bastante medo e, portanto, disposto a transformar em coisa do outro mundo tudo quanto confusamente vias no meio de uma floresta, frouxamente alumiada por um luar escasso. Acontece ainda para teu mal que, no momento mais crítico, quando ias passando pela sepultura, empaca-te o maldito burro. Faço ideia de como ficaria essa pobre alma, e até me admiro de que não visses coisas piores. Mas então, que diabo eram aqueles ossos a dançarem?
dançarem tão certo como se fosse a toque de música, e aquele esqueleto branco que me trepou na garupa e me levou por esses ares? Eu te digo, os ossinhos que dançavam não eram mais do que os raios da lua, que vinham peneirados por entre os ramos dos arvoredos, balançado pela viração, brincar e dançar na areia branca do caminho. Os estalos que ouvias eram sem dúvida de alguns porcos do mato, ou outro qualquer bicho que andavam ali por perto a quebrar nos dentes cocos de baguaçu, o que, como bem sabes, faz uma estralada dos diabos. E a caveira, meu amo, de certo era alguma cabeça velha que um rato do campo vinha rolando pela estrada. Não era preciso tanto, uma grande folha seca, uma pedra, um toco, tudo te podia parecer uma caveira naquela ocasião. Tudo isso te fez andar a roda, a cabeça azoinada, e o mais tudo que viste foi obra de tua imaginação e de teus sentidos perturbados. Depois, qualquer coisa, talvez um marimbondo que o picou. Marimbondo de noite, ora meu amo, exclamou o velho com uma gargalhada. Pois bem, fosse o que fosse, qualquer outra coisa ou capricho de burro, o certo é que o teu macho saiu contigo aos corcovos, ainda que atordoado, o instinto de conservação fez que te agarrasses bem à sela e tivesse a felicidade de vidar contigo em terra mesmo à porta de tua casa, e eis aí tudo. O velho barqueiro ria com a melhor vontade, zombando de minhas explicações. Qual, meu amo? Disse ele. Réstia de luar não tem parecência nenhuma com osso de defunto, e bicho do mato de noite está dormindo na toca e não anda roendo coco. E pode vosmecê ficar certo de que, quando eu tomo um gole, ali é que minha vista fica mais limpa e o ouvido mais afiado. É verdade, e a tal ponto que até chegas a ver e ouvir o que não existe. Meu amo tem razão. Eu também, quando era moço, não acreditava em nada disso, por mais que me jurassem. Foi-me preciso ver para crer, e Deus o livre a vosmecê de ver o que eu já vi. Eu já vi, Cirino, já vi, mas nem assim acreditei. Como assim, meu amo? É que nesses casos eu não acredito nem nos meus próprios olhos, senão depois de estar bem convencido por todos os modos de que eles não enganam. Eu te conto um caso que me aconteceu. Eu ia viajando sozinho, por onde não importa, de noite, por um caminho estreito, em cerradão fechado, e vejo ir andando a alguma distância diante de mim qualquer coisa que na escuridão não pude distinguir. Aperto um pouco o passo para reconhecer o que era, e vi claro e perfeitamente dois pretos carregando um defunto dentro de uma rede. Bem poderia ser também qualquer criatura viva que estivesse doente ou mesmo em perfeita saúde, mas nessas ocasiões a imaginação, não sei porquê, não nos representa senão defuntos. Uma aparição daquelas, em lugar tão ermo e longe de povoação, não deixou de me causar terror. Contudo, o caso não era extraordinário. Carregar um cadáver em rede para ir sepultá-lo em algum cemitério mais vizinho é coisa que se vê muito nesses sertões, ainda que àquelas horas o negócio não deixasse de se tornar bastante suspeito. Piquei o cavalo para passar diante daquela sinistra visão que me estava incomodando o espírito, mas os condutores da rede também apressaram o passo e se conservavam sempre na mesma distância. Pus o cavalo a trote, os pretos começaram também a correr com a rede. O negócio ia se tornando mais feio. Retardei o passo para deixá-los adiantar-se. Também foram indo mais devagar. Parei, também pararam. De novo marchei para eles. Também se puseram a caminho. Assim andei por mais de meia hora, cada vez mais aterrado, tendo sempre diante dos olhos aquela sinistra aparição que parecia apostada em não me querer deixar, até que, exasperado, gritei-lhes que me deixasse passar ou ficar atrás, que eu não estava disposto a fazer-lhes companhia. Nada de resposta. O meu terror subiu de ponto e confesso que estive por um nada a dar de rédea para trás, a bom fugir. Mas negócios urgentes me chamavam para diante
Revesti-me de um pouco de coragem, que ainda me restava, cravei as esporas no cavalo e investi para o sinistro vulto a todo galope. Em poucos instantes o alcancei de perto e vi, adivinha o que era? Nem que dei volta ao miolo um ano inteiro, não são capazes de atinar com o que era, pois era uma vaca. Uma vaca? Como? Sim, senhores, uma vaca malhada, que tinha a barriga toda branca, era a rede, e os quartos traseiros e dianteiros inteiramente pretos, eram os 2 negros que a carregavam, pilhada por mim naquele caminho estreito, sem poder desviar nem para uma banda nem para outra, porque o mato era um cerradão inteiramente tapado, o pobre animal ia fugindo diante de mim. Se eu parava, também parava, porque não tinha necessidade de viajar. Se eu apertava o passo, lá ia ela também para diante, fugindo de mim. Entretanto, se eu não fosse reconhecer de perto o que era aquilo, ainda hoje havia de jurar que tinha visto naquela noite 2 pretos carregando um defunto em uma rede. Tão completa era a ilusão. E depois, se quisesse indagar mais do negócio, como era natural, sabendo que nenhum cadáver se tinha enterrado em toda aquela redondeza, havia de ficar acreditando de 2 uma, ou que aquilo era coisa do outro mundo, ou o que era mais natural, que algum assassinato horrível e misterioso tinha sido cometido por aquelas criaturas. A minha história nem de leve abalou as crenças do velho barqueiro, que abanou a cabeça e disse-me chasqueando: a sua história está muito bonita, mas perdoe que lhe diga, eu, por mais escuro que estivesse a noite, e por mais que eu tivesse entrado num gole, não podia ver uma rede onde havia uma vaca. Só pelo faro eu conhecia. Meu amo de certo tinha poeira nos olhos. Mas vamos que vosmecê, quando investiu para os vultos, em vez de esbarrar com uma vaca, topasse mesmo uma rede carregando o defunto, que esse defunto, saltando fora da rede, lhe pusesse na garupa e o levasse pelos ares com o cavalo e tudo, de modo que vosmecê não desse acordo de si, senão no outro dia e em sua casa e sem saber como. Havia de pensar ainda que eram abusões? Esse não era o meu medo. O que eu temia era que aqueles negros acabassem ali comigo e, em vez de um, carregasse na mesma rede 2 defuntos para a mesma cova. O que dizes era impossível. Impossível. E como é que me aconteceu? Se não fosse tão tarde para vosmecê acabar de crer, eu lhe contava por que motivo a sepultura de Joaquim Paulista ficou sendo assim mal assombrada, mas meu amo viajou, há de estar cansado da jornada e com sono. Qual sono? Conta-me, vamos a isso. Pois vai escutando. Capítulo 4. O tal Joaquim Paulista era um cabo de destacamento que naquele tempo havia aqui no Porto. Era um bom rapaz e ninguém tinha queixa dele. Havia aqui também, por esse tempo, uma rapariga, por nome Carolina, que era o desassossego de toda a rapaziada. Era uma caboclinha escura, mas bonita e sacudida, como ela aqui ainda não pisou outra. Com uma viola na mão, a rapariga tocava e cantava que dava gosto. Quando saía para o meio de uma sala, tudo ficava de queixo caído. A rapariga sabia fazer requebrados e sapateados, que era um feitiço. Em casa dela, que era um ranchinho ali da outra banda, eram súrcias todos os dias. E também todos os dias havia soldado de castigo por amor de barulhos e desordens. Joaquim Paulista tinha uma paixão pela Carolina, mas ela andava de amizade com um outro camarada, de nome Timóteo, que a tinha trazido de Goiás, ao qual queria muito bem. Vai um dia, não sei que diabo de dúvida tiveram os dois, que a Carolina se desapartou do Timóteo e fugiu para a casa de uma amiga aqui no campo. Joaquim Paulista, que há muito tempo bebia os ares por ela, achou que a ocasião era boa e tais artes armou, tais agrados fez a rapariga, que tomou conta dela. Ah, pobre rapaz, se ele adivinhasse, nem nunca teria olhado para aquela rapariga. O Timóteo, quando soube do caso, urrou de raiva e de ciúme. Ele estava esperando que, passados os primeiros arrufos da briga,
ela o viria procurar se ele não fosse buscá-la, como já de outras vezes tinha acontecido, mas desta vez tinha se enganado. A rapariga estava por tal sorte embeiçada com o Joaquim Paulista, que de modo nenhum quis saber do outro, por mais que ele rogasse, teimasse, chorasse e ameaçasse mesmo de matar um ou outro. O Timóteo desenganou-se, mas ficou calado e guardou seu ódio no coração. Estava esperando uma ocasião. Assim passaram-se meses, sem que houvesse novidade. O Timóteo vivia em muita boa paz com o Joaquim Paulista, que, tendo muito bom coração, nem de leve cismava que seu camarada lhe guardasse ódio. Um dia, porém, Joaquim Paulista teve ordem do comandante do destacamento para marchar para a cidade de Goiás. Carolina, que era capaz de dar a vida por ele, jurou que havia de acompanhá-lo. O Timóteo danou. Viu que não era possível guardar mais para a tarde o cumprimento da sua atenção danada. Jurou que ele havia de acabar desgraçado, mas que Joaquim Paulista e Carolina não haviam de ir viver sossegados longe dele, e assim combinou com outro camarada, tão bom ou pior do que ele, para dar cabo do pobre rapaz. Nas vésperas da partida, os dois convidaram ao Joaquim para ir ao mato caçar. Joaquim Paulista, que não maliciava nada, aceitou o convite, e no outro dia, de manhã, saíram os três a caçar pelo mato. Só voltaram no outro dia de manhã, mas dois somente. Joaquim Paulista, esse tinha ficado, Deus sabe aonde. Vieram contando com lágrimas nos olhos que uma cascavel tinha mordido Joaquim Paulista em duas partes e que o pobre rapaz, sem que eles pudessem valer-lhe, em poucas horas tinha expirado no meio do mato, que não podendo carregar o corpo, porque era muito longe, e temendo que o não pudessem encontrar mais e que os bichos o comessem, o tinham enterrado lá mesmo, e para a prova disso mostravam a camisa do desgraçado, toda manchada de sangue preto envenenado. Mentira tudo. O caso foi este, como depois se soube. Quando os dois malvados já estavam bem longe, por essa mata abaixo, deitaram a mão no Joaquim Paulista, o agarraram e amarraram em uma árvore. Enquanto estavam nesta lida, o coitado do rapaz, que não podia resistir àqueles dois ursos, pedia por quantos santos há que não judiasse com ele, que não sabia que mal tinha feito a seus camaradas, que se era por causa de Carolina, ele jurava nunca mais pôr os olhos nela e iria embora para Goiás, sem ao menos dizer-lhe adeus. Era à toa. Os dois malvados nem ao menos lhe davam resposta. O camarada de Timóteo era mandigueiro e curado de cobra. Pegava aí no mais grosso jaracuçu ou cascavel, as enrolava no braço, no pescoço, metia a cabeça delas dentro da boca, brincava e judiava com elas de toda maneira, sem que lhe fizesse mal algum. Na hora em que ele enxergava uma cobra, bastava pregar os olhos nela, a cobra não se mexia do lugar. Em cima de tudo, o diabo do soldado sabia um assovio com que chamava a cobra quando queria. A hora que ele dava esse assovio, se havia por ali perto alguma cobra, havia de aparecer por força. Dizem que ele tinha parte com o diabo e todo mundo tinha medo dele como do próprio capeta. Depois que amarraram bem amarrado o pobre Joaquim Paulista, o camarada do Timóteo desceu pelas furnas de uns grotões abaixo e andou por lá muito tempo, assoviando tal assovio que ele conhecia. O Timóteo ficou de sentinela ao Joaquim Paulista, que estava caladinho, coitado, encomendando sua alma a Deus. Quando o soldado voltou, trazia em cada uma das mãos, apertadas pela garganta, uma cascavel mais grossa do que esta minha perna. Os bichos desesperados batiam e se enrolavam pelo corpo do soldado, que nessa hora devia estar medonho que nem o diabo. Então Joaquim Paulista compreendeu que qualidade de morte lhe iam dar aqueles dois desalmados. Pediu, rogou, mas debalde, que se queriam matá-lo, pregasse-lhe uma bala na cabeça ou enterrasse-lhe uma faca no coração por piedade, mas não o fizesse morrer de um modo tão cruel. Isso querias tu, disse o soldado, para nós irmos para a forca? Nada.
Estas duas meninas é que hão de carregar com a culpa de tua morte. Para isso é que eu fui buscá-las. Nós não somos carrascos. Joaquim, disse o Timóteo, faze teu ato de contrição e deixa-te de histórias. Não tenhas medo, rapaz, continua o outro. Estas meninas são muito boazinhas. Olha como elas estão me abraçando. Faze de conta que são os dois braços da Carolina que vão te apertar num gostoso abraço. Aqui o Joaquim põe-se a gritar com tanta força tinha, a ver se alguém acaso podia ouvi-lo e acudi-lo. Mas sem perder tempo, o Timóteo pega num lenço e atocha ali na boca. Mais que depressa o outro atira-lhe por cima os dois bichos, que no mesmo instante o picaram por todo o corpo. Imediatamente mataram as duas cobras antes que fugissem. Não levou muito tempo, o pobre rapaz estrebuchava, dando gemidos de cortar o coração, e deitava sangue pelo nariz, pelos ouvidos e por todo o corpo. Quando viram que o Joaquim já quase não podia falar, nem mover-se, e que não tardava a dar o último suspiro, desamarraram-no, tiraram-lhe a camisa e o deixaram aí perto das duas cobras mortas. Saíram e andaram todo dia, dando voltas pelo campo. Quando foi anoitecendo, embocaram pela estrada da mata e vieram descendo para o porto. Teriam andado obra de uma légua, quando enxergaram um vulto, que ia andando adiante deles, devagarinho, encostado num pau e gemendo. É ele, disse um deles espantado, não pode ser outro. Ele é impossível, só por um milagre, pois eu juro em como não é outro, e nesse caso toca dar cabo dele já. Que dúvida! Nisto adiantaram-se e alcançaram o vulto. Era o próprio Joaquim Paulista. Sem mais demora, socaram-lhe a faca no coração e deram-lhe cabo dele já. Agora como há de ser, diz um deles, não há remédio senão fugir, senão estamos perdidos. Qual fugir? O comandante talvez não cisme nada, e num caso que haja alguma coisa, essas cadeiazinhas desta terra são nada para mim. Portanto, vai tu escondido, lá embaixo no porto, e traz uma enxada. Enterremos o corpo aí no mato, e depois diremos que morreu picado de cobra. Isto dizia o Timóteo, que, com o sentido na Carolina, não queria perder o fruto do sangue que derramou. Com efeito, assim fizeram. Levaram toda a noite a abrir a sepultura para o corpo, no meio do mato, de uma banda do caminho, que nesse tempo não era por aí, passava mais arredado. Por isso não chegaram senão no outro dia de manhã. Mas, Cirino, como é que Joaquim pôde escapar das mordeduras das cobras? E como se veio a saber de tudo isso? Eu já lhe conto, disse o velho, e depois de fazer uma pausa para acender o cachimbo, continuou. Deus não queria que o crime daqueles amaldiçoados ficasse escondido. Quando os dois soldados deixaram por morto o Joaquim Paulista, andava por aquelas alturas um caboclo velho, cortando palmitos. Aconteceu que, passando por aí não muito longe, ouviu a voz de gente e veio vindo com cautela a ver o que era. Quando chegou a descobrir o que se estava passando, frio e tremendo de susto, o pobre velho ficou espiando de longe, bem escondido numa moita, e viu tudo, desde a hora em que o soldado veio da furna com as cobras na mão. Se aqueles malditos o tivessem visto ali, tinham dado cabo dele também. Quando os dois se foram embora, então o caboclo, com muito cuidado, saiu da moita e veio ver o pobre rapaz, que estava morre não morre. O velho era mesinheiro muito mestre e benzedor, que tinha fama em toda a redondeza. Depois que olhou bem o rapaz, que já com a língua perra não podia falar e já estava cego, andou catando pelo mato umas folhas que ele lá conhecia, mascou-as bem, cuspiu a saliva nas feridas do rapaz e depois benzeu bem benzidas elas todas, uma por uma. Quando foi daí a uma hora, já o rapaz estava mais aliviado e foi ficando cada vez a melhor, até que enfim pôde ficar em pé, já enxergando alguma coisa. Quando foi podendo andar um pouco, o caboclo cortou um pau
botou na mão dele e veio com ele, muito devagar, ajudando-o a caminhar até que a muito custo chegaram na estrada. Agora você está na estrada, pode ir indo sozinho com seu vagar, que daqui a nada você está em casa. Amanhã, querendo Deus, eu lá vou vê-lo outra vez. Adeus, camarada. Nossa Senhora te acompanhe. O bom velho mal pensava que, fazendo aquela obra de caridade, ia entregar outra vez à morte aquele infeliz a quem acabava de dar a vida. Um quarto de hora mais que se demorasse, Joaquim Paulista estava escapo, mas o que tinha de acontecer estava escrito lá em cima. Não bastava ao coitado do Joaquim Paulista ter sido tão infeliz em vida, a infelicidade o perseguiu até depois de morto. O comandante do destacamento, que não era nenhum Samora, desconfiou do caso, mandou prender os 2 soldados e deu parte na vila ao juiz, que daí a 2 dias veio com o escrivão para mandar desenterrar o corpo. Vamos agora saber onde é que ele estava enterrado. Os 2 soldados, que eram os únicos que podiam saber, andavam guiando a gente para uns rumos muito diferentes e, como nada se achava, fingiu que tinham perdido o lugar. Bateu-se mato um dia inteiro, sem se achar nada. Afinal de contas, os urubus é que vieram mostrar onde estava a sepultura. Os 2 soldados tinham enterrado mal o corpo. Os urubus pressentiram o fétido da carniça e vieram se ajuntar nas árvores em redor. Desenterrou-se o corpo e via-se então uma grande facada no peito, do lado esquerdo. O corpo já estava apodrecendo e com muito mau cheiro. Os que o foram enterrar de novo, aflitos por se verem livres daquela fedentina, mal apenas jogaram à pressa alguns punhados de terra na cova e deixaram o corpo ainda mais mal enterrado do que estava. Vieram depois os porcos, os tatus e outros bichos, cavoucaram a cova, espatifaram o cadáver e andaram espalhando os ossos do defunto aí por toda essa mata. Só a cabeça é que dizem que ficou na sepultura. Uma alma caridosa que um dia encontrou um braço do defunto no meio da estrada, levou-o para a sepultura, encheu a cova de terra, socou bem e fincou aí uma cruz. Foi tempo perdido. No outro dia a cova estava aberta, tal qual como estava dantes. Ainda outras pessoas depois teimavam em ajuntar os ossos e enterrá-los bem, mas no outro dia a cova estava aberta, assim como até hoje está. Diz o povo que enquanto não se ajuntar na sepultura até o último ossinho do corpo de Joaquim Paulista, essa cova não se fecha. Se é assim, já se sabe que tem de ficar aberta para sempre. Quem é que há de achar esses ossos que, levados pelas enxurradas, já lá se foram talvez rodando por este Parnaíba abaixo? Outros dizem que, enquanto os matadores de Joaquim Paulista estivessem vivos neste mundo, a sua sepultura havia de andar sempre aberta, nunca os seus ossos teriam sossego, e haviam de andar sempre assombrando os viventes cá neste mundo. Mas esses 2 malvados já há muito tempo foram dar contas ao diabo do que andavam fazendo por esse mundo, e a coisa continua na mesma. O antigo camarada da Carolina, esse morreu no caminho de Goiás. A escolta que o levava para cumprir sentença de galés por toda a vida, com medo que ele fugisse, pois o rapaz tinha artes do diabo, assentou de acabar com ele. Depois contaram uma história de resistência e não tiveram nada. O outro, que era curado de cobra, tinha fugido, mas como ganhava a vida brincando com cobras e matava gente com elas, veio também a morrer na boca de uma delas. Um dia em que estava brincando com um grande urutu preto, à vista de muita gente que estava a olhar de queixo caído, a bicha perdeu-lhe o respeito e em tal parte e em tal uma hora lhe deu um bote que o maldito caiu estrebuchando e em poucos instantes deu a alma ao diabo. Deus me perdoe, mas aquela fera não podia ir para o céu. O povo não quis por maneira nenhuma que ele fosse enterrado no sagrado e mandou atirar o corpo no campo para os urubus. Enfim, eu fui à vila pedir ao vigário velho, que era o defunto padre Carmelo, para vir bendizer a sepultura de Joaquim Paulista
e tirar dela essa assombração que aterra todo este povo. Mas o vigário disse que isso não valia de nada, que enquanto não se dissessem pela alma do defunto tantas missas quanto ossos tinha ele no corpo, contando dedos, unhas, dentes e tudo, nem os ossos teriam sossego, nem a assombração acabaria, nem a cova se havia de fechar nunca. Mas se os povos quisessem e aprontassem as esmolas, que ele dizia as missas e tudo ficaria acabado. Agora, quem há de contar quantos ossos a gente tem no corpo e quando é que esses moradores, que são todos pobres como eu, hão de aprontar dinheiro para dizer tanta missa? Portanto, já se vê, meu amo, o que lhe contei não é nenhuma abusão, é coisa certa e sabida em toda esta redondeza. Todo esse povo aí está que não me há de deixar ficar mentiroso. À vista de tão valentes provas, dei pleno crédito a tudo quanto o barqueiro me contou, e espero que os meus leitores acreditarão comigo, piamente, que o velho barqueiro do Parnaíba, uma bela noite, andou pelos ares montado em um burro, com um esqueleto na garupa. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com